Então, hoje eu vou tratar com vocês de... A semana que vem tem a prova, eu deixei no mesmo horário, tá? Das 18 às 23. Dá tempo de decorar a prova, tá? Eu tenho a impressão que o tópico... A Grey está me perguntando aqui se está liberado. Deixa eu ver. Sim, está liberado. O vídeo e o Prezi, está tudo liberado, tá? Então, quem não puder fazer semestre que vem, faz no outro, tá? Gabriela faz no outro daí. Faz no começo de 22. Não, eu posso compartilhar depois umas aulas, e geralmente eu começo o processo penal 2 revisando prova, viu, Gabriela? No presencial era sempre assim. Eu sempre começava o processo penal 2 com a revisão da última matéria do processo penal 1, porque o processo penal 1 ele tem muita matéria, não dá tempo de vencer tudo. E é por isso que não deu, tá? Mas não tem problema. Vamos em frente, então. Então, hoje a gente vai ver liberdade provisória e medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Deixa eu projetar aqui. Sem mais delongas, vamos começar a trabalhar, porque a gente não veio aqui para beber, a gente veio aqui para conversar. Então, olha só, na tela de vocês aí está o tema que eu vou tratar na aula de hoje. Liberdade provisória e medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Na aula passada, eu disse assim para vocês, que quando o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, ele tem 3 alternativas. Ele pode, em primeiro lugar, relaxar a prisão em flagrante, e ele vai relaxar a prisão em flagrante quando ele se deparar com uma ilegalidade no flagrante. A outra alternativa que ele tem só que o meu mouse não está aparecendo. A outra alternativa que ele tem é decretar a prisão preventiva. E a terceira alternativa do juiz é conceder a liberdade provisória. Então, ele vai conceder a liberdade provisória quando ele homologar a prisão em flagrante. Então, a prisão em flagrante foi legal, não foi flagrante provocado, não enxertaram o preso, não fizeram nenhuma ilegalidade, tá? Mas a continuidade dessa prisão ela é desnecessária. Então, a prisão preventiva ela exige uma fundamentação bem precisa. Você tem que dizer por que tu está mantendo o cara preso. Porque ele pode ameaçar testemunhas, porque ele pode destruir provas, ou porque ele pode cometer novos crimes, etc. Agora, se nenhum desses riscos estiver presente, o juiz ele vai homologar a prisão em flagrante, vai olhar para a cara do réu e vai dizer, olha, não tem necessidade de tu responder a esse processo preso. Então, eu vou te conceder a liberdade provisória. Então, liberdade provisória, assim, ele não está... Ele vai responder ao processo, tá? Provavelmente vai ter denúncia, mas ele vai responder em liberdade. Tá? Boa noite, Rafael. Bom, essa é a primeira ideia, tá? Ainda falta bastante coisa para a gente chegar no conceito mais técnico do que seja liberdade provisória. Então, nós vamos começar com a liberdade provisória. Então, olha só. Existe, assim, existe uma diferença entre o que seja estar em liberdade provisória e quando alguém recebe um relaxamento da prisão. Isso vocês têm que saber. Na liberdade provisória, a prisão em flagrante foi legal, perfeito, tinha que prender mesmo. Mas a sua continuidade é desnecessária.
E o relaxamento da prisão acontece quando a prisão em si foi ilegal. Tá? Então, assim, o cara que está em liberdade provisória, ele está numa situação intermediária entre a prisão preventiva, que estaria sem liberdade, e a liberdade plena. Tá? Então, a liberdade provisória, ela é concedida, em seguida eu vou examinar com vocês as condições da liberdade provisória. Ela só faz sentido quando a prisão foi legal, quer dizer, não houve nenhuma ilegalidade. A Constituição, no artigo 5º, diz que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Existiam alguns artigos, em alguns crimes específicos, que vedavam a concessão da liberdade provisória para esses crimes. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Tráfico de drogas, crimes hediondos e alguns crimes previstos na lei do desarmamento, na lei que trata das armas. O STF já firmou uma posição, já pode-se dizer definitiva, de que essa vedação à concessão da liberdade provisória, quer dizer, nesses crimes nunca poderá ser concedida a liberdade provisória, ela é inconstitucional, tá? Porque ela viola o princípio da, vamos dizer assim, individualização da pena. Porque tu pode ter situações em que, mesmo cometendo um crime da lei de armas ou de tráfico, etc., tu pode ter situações em que a prisão preventiva faz todo sentido, mas tu pode ter situações também em que faz sentido conceder liberdade provisória, dependendo das condições pessoais do agente, da forma como ele cometeu o crime, ou até mesmo da gravidade do crime, né? Então, essa é uma posição que já está firmada no STF, tá? Acho que não vai mudar, de que essas vedações à liberdade provisória previstas em lei, quer dizer, em alguns crimes não cabe a liberdade provisória de forma nenhuma, elas são inconstitucionais. A gente chama de vedações à liberdade provisória ex lege. E ex lege é uma expressão que significa... Deixa eu só dar um mute em alguém. Quem é que vai tomar o mute? Quem é que vai tomar o mute? Desculpa, professor. Tá. Essa vedação ex lege significa, no linguajar jurídico, né, por força de lei. Então, não é em razão da gravidade do crime, não é em razão dos antecedentes do réu, mas seria vedada a concessão da liberdade provisória ex lege. Então, isso é tese já perdida, tá, gente? Isso aí é inconstitucional. É por isso que tu pode ter, por exemplo, um cara preso por tráfico, que receba a liberdade provisória e outro que não receba a liberdade provisória, dependendo das condições do cometimento do crime e das condições pessoais do réu, né? Então, olha só, dá para dizer que a gente tem dois tipos de liberdades provisórias, que é a liberdade provisória sem fiança, vinculada ou não vinculada. Vinculada a quê? A medidas cautelares diversas da prisão. Então, alguém pode receber uma liberdade provisória sem fiança e sem nenhuma obrigação decorrente de medida cautelar, ou alguém pode receber uma liberdade provisória sem fiança, mas com uma medida cautelar, por exemplo, de não se aproximar da sua própria mulher, se for crime de violência doméstica. Tá?
E existe uma outra forma de liberdade provisória, que é a liberdade provisória com fiança. Então, o que distingue as duas, basicamente, é se foi cabível ou não a fiança. E agora a gente vai estudar o que é a fiança. Olha só, quando é que será concedida a liberdade provisória sem fiança? Tá? São essas 3 hipóteses que eu botei aqui. Ou não existe razão para ele ficar preso, não é caso de preventiva. Então, o juiz olhou todas aquelas hipóteses que a gente viu na aula passada, do 312 e do 313, e disse assim, pô, não tem razão para manter esse cara preso. Por exemplo, o cara está preso em flagrante, primeira vez na vida, por um furto no supermercado. Não tem nenhum antecedente, nada. O juiz não vai manter ele preso. O juiz vai homologar o flagrante e vai conceder a liberdade provisória. Também vai ser concedida a liberdade provisória sem fiança quando for caso de excludente da ilicitude, quando tiver nítido o caso de excludente da ilicitude, que é legítima defesa, estado de necessidade, ou quando o réu não tem condições de prestar a fiança. Então, não é porque ele é pobre que ele vai ficar preso porque ele não tem condições de pagar a fiança. Tá? Então, se ele não tem condições de pagar a fiança, tu dispensa a fiança. Deixa eu só avançar um pouquinho, isso que eu não quero tratar aqui. E o que vem a ser a tal da fiança? Fiança, gente, é uma palavra que lá no direito civil significa uma garantia. Tá? Então, na verdade, quando o réu presta uma fiança, quando o preso presta uma fiança, ele está prestando uma garantia. Então, é um instituto que tem a finalidade, como eu escrevi aqui, de garantir o comparecimento do réu ou investigado aos atos do inquérito policial ou do processo penal. Então, na verdade, a fiança ela também é um tipo de medida cautelar, quer dizer, tu determina ao investigado ou ao réu que case um valor, que pague um valor, e esse valor fica como garantia de que ele vai comparecer a todos os processos, a todos os atos do processo. Tá? Alguns crimes são considerados inafiançáveis. Mas aqui a gente tem um probleminha de terminologia, sabe? E da linguagem, mistura de linguagem popular com linguagem jurídica. Porque na linguagem popular, que não é a linguagem que vocês devem usar como estudantes, né? Quando a gente diz que um crime é inafiançável, a impressão que a gente tem é que, por ser inafiançável, o réu nunca vai ser colocado em liberdade provisória. E está errado. Né? Quando eu me deparo com um crime inafiançável, significa que a ele eu não posso aplicar a fiança como medida cautelar. Mas isso não significa que ele não pode obter a liberdade também, porque a fiança ela não é uma condição geral para tu obter a liberdade. A fiança é apenas uma garantia que se aplica em alguns casos. Tá? É uma exigência de garantia que tu aplica em alguns poucos casos. E esses crimes que são inafiançáveis, significa que essa garantia ela é inexigível. Não era assim em 1941, tá? O sistema foi mudando, mas hoje é assim. Então, afirmar que um crime é inafiançável não significa dizer que o réu não vai obter liberdade provisória. Ele vai obter liberdade provisória sem fiança. Tá?
Se não for caso de decretar a prisão preventiva, ele pode até ter cometido um crime inafiançável, mas não significa que ele não vai sair. O que não vai ser exigido dele é a fiança. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui os exemplos. Olha só. A Constituição, ela tem uma lista, na Constituição e no Código de Processo Penal, tá? Dos crimes que são inafiançáveis. Então, é o racismo, tortura, tráfico, terrorismo hediondos, grupos armados ou civis militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático, crimes contra o sistema financeiro, quando houver quebra de fianças anteriores, ou em caso de prisão civil ou prisão militar. Tá? Então, imagina o seguinte, o cara foi preso por racismo, crime cometido sem violência e sem grave ameaça, e ele é primário, e o juiz não consegue buscar um fundamento para decretar a preventiva dele. Não? Crime de racismo, na maior parte das vezes, vai ser difícil de decretar uma preventiva, porque ele é praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? A menos que você tenha cometido um outro crime junto com o racismo, tipo um homicídio, um roubo, um estupro, etc. Mas o racismo em si, a discriminação, provavelmente o juiz não vai conseguir um fundamento para decretar preventivo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai conceder a liberdade provisória sem exigir fiança. Então, na verdade, hoje em dia, quando tu diz que um crime é inafiançável, na verdade, é mais vantagem para o investigado ou para o réu do que uma desvantagem. Porque ele vai conseguir obter a liberdade provisória dele, provavelmente o juiz vai aplicar algumas medidas cautelares, do tipo suspensão de cargo público, não poder se aproximar de alguma pessoa, recolhimento noturno, mas não vai poder exigir dele dinheiro, fiança. Então, isso já quebra um pouco da ideia que a gente tem, que é uma ideia popular, de que o crime inafiançável tem um tratamento mais severo pela lei. Não. Na verdade, se eu for ver na ponta do lápis, o crime inafiançável, ele até tem um tratamento mais benéfico, porque tu não pode exigir a fiança do réu. E se não for caso de decretar preventiva, tu nem pode exigir isso dele. Imagina um cara é traficante, tá? Ele foi preso com uma certa quantia de droga, ele é primário, ele não integra nenhuma organização criminosa, ele é freelance. Foi preso com droga, tráfico. O juiz provavelmente não vai conseguir decretar a prisão preventiva dele por falta de fundamento. Quer dizer, não vai conseguir demonstrar que coloca em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução processual. Então, o juiz vai ter que conceder liberdade provisória para o traficante. Tá? Só que, ao conceder essa liberdade provisória para o traficante, ele não vai poder meter nele a fiança, ou seja, a exigência de um valor para garantir que ele vai comparecer a todos os atos do processo. Tá? Estão entendendo isso aqui, gente? Está claro para vocês isso aí? Antônio, Wagner, Cristiane, tá? Na verdade, o inafiançável significa que tu não pode exigir fiança dele. Mas não quer dizer que se eu cometer um crime inafiançável, eu não vou ter direito à liberdade provisória. Na verdade, se não houver fundamento para decretar minha preventiva, o juiz vai ter que conceder liberdade provisória. E eu não vou precisar botar a mão no bolso. Fala, João Paulo, vi tua mão levantada ali. Professor, uma duvidazinha. Deixa eu ver se eu entendi. No slide anterior ali, tu colocasse um rol de exemplos quando a pessoa, por exemplo, é excludente de antes desse e antes do outro. Tá.
que são é tipo um rol de exemplos para a pessoa ser Que ele não vai poder ficar preso. isso, que vai ser concedida a liberdade provisória sem fiança. Tá, isso aí, isso tá em algum artigo do código? Tá sim, tá sim. Em seguida eu vou chegar lá, tá? Daí eu te mostro. Tá, Tá? beleza. Tá sim. Porque eu só vejo os que quando tem que prender. Não estou vendo os que não, quando não se prende. Tá, eu já vou te mostrar ali, tá? Só vou avançar um pouquinho daí na explicação da fiança, depois eu volto para esse ponto aí. Bom, então, quer dizer, em alguns casos, a fiança poderá ser exigida, né? Não nos casos em que o crime for inafiançável. Então, quem é que concede a fiança? Em primeiro lugar, é o delegado, quando eu tenho pena de até 4 anos. Ou o juiz, em caso de pena superior a 4 anos. Tá? Essa fiança, ela vai ficar depositada numa conta e ela serve para pelo menos 4 despesas. Primeiro, as custas processuais. O processo ele tem custas, então, no final, o réu também é condenado a pagar essas custas. Indenização da vítima, prestação pecuniária, que é uma espécie de pena, e a própria pena de multa. Tá? Então, esse valor fica guardadinho lá, numa conta. E quando o réu é condenado e é transitado em julgado a sentença, se desconta esses valores do que foi pago de fiança no começo do processo. E aqui eu coloquei na tela aqui quais são as obrigações que ele tem, o afiançado, que é comparecer quando intimado, não mudar de residência e não se ausentar sem comunicar previamente. Falar nisso, gente, vocês viram esse crime que aconteceu, acho que faz uns 3, 4 dias atrás? Não, no dia dos namorados. Hoje eu li a entrevista do brigadiano que cometeu o crime e, segundo ele cometeu ilegítima defesa. Vocês já viram o vídeo? Na 0 Hora já está circulando o vídeo também. Vocês viram esse crime? Não sei. Estou falando novidade para vocês. Fala, João Paulo. Eu vi. Não, eu vi. Uhum. Ele Viu? atirou em 4 pessoas. Aquilo ali foi uma... Bom, primeiro é o seguinte, né? Esse tipo de crime aí é sempre o crime de bebida, né? Então, o que eu quero? O cara foi atrás da ex-namorada. Daí ele entra de madrugada numa casa onde tem barulho, que ele acha que a guria está lá. Tá? Ninguém conhece ele. No meio de uma comunidade lá. O que tu imagina? Provavelmente os caras que estavam nessa festa acharam que ele era um assaltante. Acharam que era um assaltante. Estavam em superioridade numérica. E quando tu está em superioridade numérica, tu cria coragem. Daí o cara picou a mula, saiu do lugar, quer dizer, o brigadiano, e os outros 4 foram atrás. Assim, vamos dizer assim, é a receita para uma tragédia. Porque quando o cara se isola dentro do banheiro e os 4 vêm atrás dele, os 4 são os caras grandes, e são 4 homens contra um, e o outro está armado, é a receita para a tragédia. Não sei dizer assim, gente, não posso antecipar, porque eu só vi o vídeo, não sei maiores detalhes, mas eu li a entrevista do brigadiano e tu lê pela entrevista, tu vê assim nas primeiras frases tu já vê que alguma coisa vai dar errado. Porque tu entrar numa casa sem ser convidado às 5 horas da manhã, no meio de uma comunidade,
que ninguém te conhece, é óbvio que eles acharam que era um assaltante, né? E foram atrás dele depois. Né? E daí, quando o cara está encurralado dentro de um banheiro, numa pizzaria, e os 4 querem pegar ele acaba atirando. E mais, segundo a entrevista do brigadiano, ele informou que estava armado para as vítimas. Só que as vítimas, às 5 horas da manhã, no direito delas, estavam numa festa em casa, mas provavelmente não estavam tomando Coca-Cola. Estavam tomando bebida alcoólica, e a bebida alcoólica ela amortece a tua percepção das coisas, né? A tua visão, a tua avaliação. Então o carinha grita: eu sou brigadiano e estou armado. Eles provavelmente interpretaram isso como uma mentira e foram para cima dele. Tá? Então, tragédia. Não, então, assim, ó, se tu já saiu sozinho, já não está com a guria, às 5 da manhã, volta para casa e resolve isso durante o dia, né? Agora não sai de madrugada atrás da mulher. Né? Tudo errado, né? Tudo errado. Mas isso é a tragédia da vida. Tu tem outra pergunta, João Paulo? Levantou a mão de novo. Desculpa. Tá, não, deixa que eu baixo aqui. Então, vamos lá. Ele está preso, né, na corporação dele, né, mas eu acho que não tem prisão preventiva dele, não. Tá? Então, vamos em frente. Bom, então é o seguinte, ó. Ele é obrigado a prestar a fiança quando ele obtém a liberdade provisória. Uma coisa está casada com a outra. Agora, se ele tem a sua liberdade provisória cassada e vem a ser preso, então se restitui a ele o valor da fiança. Porque não tem mais por que esse valor ficar depositado, esse valor é dele. Não? Então, e também quando acontece uma redefinição do crime, em que esse crime é redefinido como inafiançável. Então, essa fiança não tem por que permanecer íntegra, né? Quando ele finalmente condenado for intimado para se apresentar à prisão e não comparecer, acontece o que a gente chama de perda da fiança. Tá? Então, gente, o que eu quero deixar assim de registrado com relação à fiança? A fiança ela é uma garantia pecuniária que tu presta para garantir que tu vai comparecer nos atos processuais. E tu pode perder a fiança caso tu deixe de comparecer. Tá? Quando eu digo que um crime é inafiançável, na verdade, eu nem estou dizendo que esse crime é muito grave, eu estou dizendo que não cabe fiança, mas não significa que ele não vai ter a liberdade provisória. Bom, então, agora eu vou explicar o que são as medidas cautelares subjetivas. Bom, medidas cautelares, gente, é mais ou menos a mesma terminologia que a gente usa lá no processo civil. São medidas tomadas durante a investigação ou o processo. Depois que já existe sentença, não faz mais sentido tu manter uma medida cautelar subjetiva. E, de alguma forma, elas servem para garantia da segurança, garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal. Então, as razões pelas quais se permite uma decretação de uma medida cautelar subjetiva são muito semelhantes
as razões pelas quais eu decreto uma prisão preventiva. É uma medida que é aplicada pelo juiz em face do investigado ou do réu, que de alguma forma restringe algum direito que ele tem, mas é uma medida que, por ser subjetiva, ela atinge o sujeito, quer dizer, o investigado ou o réu. E por que se introduziu essas medidas cautelares subjetivas no CPP? Elas não existiam na redação original do Código de Processo Penal. Na redação original do Código de Processo Penal, eu só tinha um tipo de medida cautelar subjetiva, que é a prisão preventiva. Então, a prisão preventiva, ela é, na verdade, uma espécie de medida cautelar aplicada sobre o sujeito, portanto, uma medida cautelar subjetiva. Mas, em 2008, o que o legislador fez? Ele pensou o seguinte, ó, bom, a única medida cautelar que existe é a subjetiva, é a prisão preventiva. Mas existem alguns casos em que, para tu garantir a ordem pública, garantir a instrução processual ou aplicação da lei penal, não é necessário tu manter o cara preso. Tu pode aplicar a ele algum tipo de medida cautelar que garanta que nenhum desses efeitos aí aconteça, né? Perturbação da ordem pública ou da instrução do processo, sem que haja a necessidade de prender. E daí tu reserva a prisão preventiva para os casos em que ela é, vamos dizer assim, indispensável, necessária. Então, na verdade, a medida cautelar subjetiva são medidas que a gente aplica ao réu, ou ao investigado, ou ao réu, nos casos em que elas são suficientes para, vamos dizer assim, para produzir o mesmo efeito que a prisão preventiva. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só. O crime do cara é violência doméstica. Ele dá na mulher. Tá? Ele dá na mulher quando bebe. Tá? E a mulher já fez de tudo, o cara não se endireita, etc. E esse é o único crime dele. Tá? Tirando essa coisa horrorosa que é bater em mulher, ele não faz mais nada errado. Ele não rouba, ele não estupra, ele não mata, ele não faz nada disso. Ele só tem... Só em termos, né? Porque isso é só e é horrível. Mas o problema dele é bater em mulher. Bater não é nem em mulher, é na mulher dele. Tá? Então, o juiz ele pode decretar uma medida que seja bastante suficiente para evitar que isso aconteça. Por exemplo, uma medida de afastamento, ou de proibição de aproximação. Escuta, olha só. E o juiz fala exatamente assim para o réu, tá, gente? Trabalhei já na Maria da Penha e com esse povo aí tu tem que falar reto, tem que falar duro, porque senão eles não entendem. É o seguinte, eu podia decretar a tua preventiva, tá? Tu podia ir dormir no presídio central. Mas eu acho que isso não é necessário. Então, eu vou aplicar uma medida de afastamento, de proibição de aproximação da tua mulher, quem tu está batendo. Se essa medida for cumprida, tu continua em liberdade. Se tu descumprir a medida, então eu vou decretar a tua preventiva. Entendeu? Então é assim, ó, vantagem para o réu. Ele continua com uma limitação da sua liberdade. A liberdade de ir e vir dele está cerceada. Ele não pode ir até a casa da ex-mulher encher o saco. Mas ele está em liberdade. Ele não está no presídio central. Tá? Outra coisa, outro exemplo.
O crime do cara é... Vamos supor que ele é fiscal da prefeitura e ele cobra propina. Tá? Ele é corrupto. Tá? Ele faz corrupção passiva. Ele recebe propina para expedir documentos. Esse é o único crime dele. E é um crime sem violência, sem grave ameaça. Tu pode aplicar a ele a seguinte medida cautelar: nós vamos ter que te afastar do teu cargo. Tu não pode mais trabalhar na prefeitura. Nós não vamos te prender, mas eu vou aplicar uma medida cautelar de afastamento do cargo público. Porque o teu problema é o cargo público. É quando tu tem a caneta. Quando tu tem o poder de decisão, tu cobra propina do cidadão. Tá? Então, como é que eu faço para evitar que esse crime aconteça? É simplesmente tu tirar a caneta do cara. Tu suspender, vamos dizer assim, o exercício do cargo. Tá? Então, essas medidas cautelares subjetivas, elas foram criadas para tornar a prisão preventiva a última alternativa. Então, quer dizer, não funcionaram as medidas cautelares subjetivas, bom, daí então tá, daí a conversa mudou de tom e tu tem que decretar a prisão preventiva. A Grey está me perguntando, todos os casos são assim? Quer dizer, os casos de violência doméstica, Grey, é isso? É? Não. Cada caso é um caso. A gente vai ver agora no artigo 319 do CPP que existem várias modalidades, tipos de medidas cautelares que o juiz pode aplicar. Isso vai depender, o juiz pode aplicar uma, pode aplicar duas, pode aplicar três, vai depender das condições pessoais, tá, do réu, e vai depender também do tipo de crime. Então, tu tem que fazer tipo uma alfaiataria. Tem que ver que tipo de medida aplicada a esse réu vai garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. Teve um caso, gente, aqui, infelizmente não é um caso tão raro assim, né? De um profissional da saúde num hospital aqui em Porto Alegre que praticava estupro de vulnerável contra pacientes que estavam ou anestesiadas ou em razão de medicação, assim, internados, né, sem condições de oferecer resistência. Enfermeiro, tá? Então, esse é o tipo de crime que ele só comete no trabalho, porque ele está trabalhando. Tá? Enquanto ele estiver diante de na verdade, ele praticou contra apenas uma paciente que se tem registro, tá? Porque ele respondeu por um caso só, né? Só que essa paciente, o que fez? Quando ficou sabendo, quando se deu conta do que estava acontecendo, ela não estava anestesiada, ela estava só sem condições de se defender, porque a medicação que ela estava tomando deixava ela sem força, sem condições de reagir, né? E ela, paciente, vítima, sacou que o enfermeiro era do mal. Então, o que ela fez? Ela conseguiu gravar com o celular. Tá? E gravando com o celular, ela produziu prova que demonstrou que... porque o estupro não é só penetração, né, gente? É também qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, esse cara entrava no hospital, ia direto nessa paciente e praticava atos libidinosos nela. Tá? Então, é o seguinte, é prisão preventiva? Pode ser prisão preventiva. Mas pode ser que a prisão preventiva, pode ser que tu consiga evitar que esse crime aconteça simplesmente afastando ele da ocasião. Aqui eu acho até que foi o Adriele que disse assim que a ocasião faz o ladrão. E nesse caso ali, a ocasião fazia o estuprador. Quer dizer, ele estava é um cara que jamais empregaria violência física real para estuprar alguém.
Não tinha nem força para isso. Justamente por isso ele ia na vítima vulnerável, que está medicada, que está internada, né? E triste, mas isso acontece, tá? Então, nesse caso, qual é a medida que se aplicou a ele? Se aplicou a ele o afastamento, a suspensão da habilitação profissional de enfermeiro. Quer dizer, ele não pode mais trabalhar como enfermeiro. Então, olha só. Essas medidas cautelares subjetivas, elas são diferentes de medidas cautelares ou assecuratórias de cunho real ou objetivo. Porque essas aqui, essas outras medidas cautelares que existem no processo penal também, elas incidem sobre coisas, objetos, tá? E as medidas cautelares subjetivas incidem sobre o sujeito, o indivíduo, sobre a pessoa, né? Então, essas outras medidas cautelares que a gente chama de cunho real, objetivo e que incide sobre as coisas, a gente chama de sequestro de bens móveis e imóveis, hipoteca legal, arresto de móveis e imóveis, né? Essa hipoteca legal acontece quando o réu possui patrimônio, possui imóveis, por exemplo, e tu quer bloquear o patrimônio dele para ter certeza que ele vai ter condições de ressarcir o prejuízo da vítima. Então, tu pode fazer uma inscrição lá na matrícula desse imóvel que vincula esse imóvel ao processo. Significa que, se ele for condenado, esse imóvel vai servir para garantir a indenização da vítima. Isso se chama hipoteca legal. Tá? Bom, essas medidas cautelares, voltando agora, subjetivas, elas foram introduzidas, eu falei antes de 2008, né? Mas não, é 2011, há 10 anos atrás. E elas são apresentadas, e são mesmo, alternativas à prisão preventiva. E elas podem ser decretadas isolada ou cumulativamente, de ofício ou a requerimento das partes, no curso da investigação ou do processo. Tá? Medidas cautelares subjetivas. Tá? Uma pergunta aí, gente? Vocês estão... Pergunta? Alguém tem pergunta? Não? Opa! Vocês estão me enxergando ainda? Vocês estão me enxergando? Alô? Acho que não tem... Ih, caiu a internet também. Ixi.